Hoje nós vamos dar início, depois de 4 aulas de aprofundamento da metodologia teórica, a algo que pode ser chamado de prática, mas sem dúvida nenhuma, em filosofia, a palavra prática é diferente do significado que a ela é conferido no senso comum. Prática aqui é um ato de inteligência. Assim, por exemplo, uma pessoa pode ser caridosa sem o gesto da caridade, na medida em que isso acontece como um estado de compreensão, de doação, de prece, de abstração. Então nem sempre nós veremos a realidade pelos nervos pelo viés do nervo óptico. Isso era muito comum, isso era muito natural, a gente acreditar nas primeiras impressões. Por isso nós faremos um exercício em direção à chamada prática clínica, na filosofia clínica, sempre indo e voltando com reflexões. Naturalmente, que uma apresentação da filosofia clínica, como de qualquer trabalho por escrito, teria uma organização, explanação diferente da fala. A fala, ela é viva e depende muito da participação, de perguntas, para ela se atualizar, para ela criar referências. Naturalmente haverão retornos, espaços abertos, algumas lacunas no discurso, e a gente vai completando isso com a força mais viva possível do interesse de vocês, com dúvidas, em questões, com posicionamentos, para que o diálogo, palavra grega dia, em relação a dois, a diferenças, e logos, razão, a razão entre as diferenças, prevaleça. Bom dia. Tudo bem com os senhores, senhoritas, leões? Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de fazer então uma revisão rápida do que a gente estudou, algumas coisas que estudamos até agora, e depois a gente caminha com avanços. Ok? A qualquer momento vocês podem perguntar, fazer colocações, tá bom? Lembrando que a maneira mais gostosa, mais tranquila é ficarem bem à vontade em casa. A casa é simples, mas é de coração. Nossa casa de estudos. Então, querendo, levante, tome um café, beber água aqui, ir ao banheiro ou ao toalete, se preferirem. E vamos continuando mesmo assim. Aqui tem na tela de vídeo uma certa divisão mais de aspecto didático com relação à metodologia prática da clínica. Então, de uma forma didática, existem alguns momentos diferentes na prática clínica. O primeiro momento é a receptividade, o primeiro encontro entre o filósofo clínico terapeuta e o partilhante que procura a terapia com suas queixas, que nós chamamos de assuntos imediatos. Traz isso de diferentes maneiras. Algumas trazem isso de forma muito didática: olha, a minha situação é essa, 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 o contexto é esse, as causas essas e aquelas as hipóteses. Outras só dizem assim: olha, eu estou sofrendo, nem sei o que eu sinto. E, como sabem, já foi bem dito e repetido, é muito importante que a gente escute a pessoa sem falar no lugar dela. Se eu não a escuto adequadamente, eu a silencio, eu a calo, eu mutilo a sua palavra. A palavra fala aqui, ela vai ser entendida não como a oralidade, mas como qualquer ideia que subjaza uma linguagem corporal, uma linguagem da maneira como se veste, perfumes,
falas, tudo que transpiração, respiração, tudo que parece de alguma forma implicar em linguagem, com afirmações e negações. Então, a fala do outro tem que ser escutada, garantindo o máximo de originalidade, para que o outro não seja falseado por interpretações que na prática clínica podem ferir o outro. Uma violência que não só acontece via os espaços mais conhecidos da dor, que é quando você ofende, magoa, sei lá, coisas aparentemente simples, mas sim importantes para a pessoa, é o que releva. Você confunde o nome da pessoa e ela fica ofendida com isso. Seja como for, esse sofrimento, esse silenciamento, esse calar o outro pode ser algo que se manifeste como sofrimento. E ela vai, então, demonstrar isso, quase sempre. E a gente pede desculpas, recua, diz, olha, perdão, não queria incomodar, causar qualquer desconforto, deixe-me refazer isso, né? Mas a violência pode ser dada também pelo prazer, pela sedução, por estados de agradabilidade do corpo e da alma. É a mesma coisa de dizer para um diabético avançado que ele pode comer chocolate. Eu violento com equívocos, né? Em que ele escolhe a causa, mas não os efeitos. Eu posso também seduzir eroticamente de uma maneira direta ou indireta, de tal forma que a pessoa se sinta agradada, mas foi violentada dentro dessa proposta ética de acolhê-la, não na superfície, não na resposta imediata, mas nas causas mais profundas daquilo que de alguma maneira vamos chamar de estrutura do pensamento dela. Porque então a superfície não nos interessa. Dito isso, então nós temos esse primeiro momento em que a gente busca informações gerais das queixas da pessoa, o que está acontecendo, posso ajudar, e a pessoa coloca talvez suas primeiras queixas, é feito uma apresentação desse profissional, com a metodologia. Eu digo geralmente que a filosofia clínica tem dois momentos básicos, uma de aprendizagem, porque se eu vou tratar de uma pessoa única no mundo, eu preciso não confundi-la com outra. Por isso eu não vou usar mapeamentos diagnósticos, teorias psicológicas ou filosóficas prontas. Não vou usar modelos de mente, não vou usar estereótipos de personalidade para dizer você é do tipo assim, segundo a teoria ou testes psicológicos você é diagnosticado ou avaliado dessa maneira. Não haverá nenhuma classificação de ordem psicopatológica sobre o julgamento do outro. Ao explicar isso, geralmente há uma surpresa agradável, porque muitos que procuram a filosofia clínica, entre aqueles que eu poderia, na minha experiência de uns 12, 13 anos de clínica, citar, são pessoas que já sofreram muito com diagnósticos fechados, com reducionismos, como se a identidade delas passasse a ser um adjetivo, uma característica médica, uma característica psiquiátrica ou uma patologia qualquer. E aí quando a gente fala, olha, mesmo que você possa ser identificado por outras interpretações como sendo isso e aquilo, não é tudo, isso é só uma manifestação, existem outras coisas além do que isso, ainda pode estar errado. Então essa liberdade de não ser julgado, o que quase sempre é sinônimo de não ser condenado, já tende a causar uma empatia muito grande, né? É importante nesses primeiros momentos anotar se a pessoa está usando algumas medicações,
para saber até que ponto elas vão interferir ou não nos comportamentos, nas emoções, né, e um pouco do contexto da vida dela na atualidade, né. O segundo momento da clínica que eu exponho nesse primeiro dia é sobre podem também ser chamadas devoluções. Depois de ouvir, interpretar, analisar, chegar a análises e com possibilidades, probabilidades de prática terapêutica, de submodos de atuação e de efetivação daquilo que mais profundamente iria fortalecer a pessoa diante da vida, então eu poderei orientá-la, ajudá-la, agora com conhecimento de causa. Durante essa primeira até a segunda parte da clínica, não só a análise vai ser feita quando eu peço a pessoa para me contar a história de vida dela. Também devo me ocupar disso. Devo criar laços de afeto, de empatia, de acolhimento, de amizade. Cada colega há de fazer isso de uma maneira, né? Eu, pessoalmente, só acredito na relação de amizade. Amizade sincera. Amizade sem jogos, amizade sem trapaças, amizade de conte comigo. Ainda que o trabalho seja, muitas vezes, remunerado, não é a remuneração que vai qualificar a disposição desse terapeuta diante do outro. Não é por ganhar mais ou menos que ele vai trabalhar corretamente ou com maior dedicação. Então eu faço questão, é meu estilo pessoal, de dizer que as duas coisas estão dissociadas. Naturalmente que gostaria de dinheiro, mas sobretudo ali eu me disponho a uma tarefa de ir ao mundo do outro e ajudá-lo a soerguer-se diante das suas dificuldades de caminhada. Então, eu peço à pessoa para me contar a história dela, segunda parte, historicidade, desde suas primeiras lembranças até o dia de hoje, fazendo uma visão panorâmica da sua história. Claro que é impossível, em 50 minutos de terapia, você contar 35, 40 anos de vida. Então você vai contar umas coisas e não outras, não necessariamente porque fez uma seleção pensada, é porque o tempo não cabe. De alguma forma, algumas ênfases serão dadas, outras não. E é essa primeira colheita, seguidas aos dados divisórios, que são, em consultas seguintes, são aprofundamentos no conteúdo empírico da história da pessoa. Imagine, se uma pessoa gasta 50 minutos para falar de 35 anos de vida, agora eu faço uma divisão entre dos 15 aos 20 para 50 minutos. Então ela vai ter muito mais tempo sobre um menor período da sua vida para discorrer. Então virão mais informações, eu vou ter mais riqueza, eu vou contextualizar mais as queixas que a pessoa traz no consultório com mais elementos de interpretação. E assim eu vou pedindo para ela, em condivisões, me contar mais da sua história. E depois dessas primeiras divisões virão outras, fazendo divisões até o momento que parecer ser suficiente numa análise de filosofia da linguagem, com os parâmetros que mais adiante nós vamos estudar melhor, desde a escola diviênica, com Carnap, com Wittgenstein, com também as interpretações da análise da hermenêutica, em particular com o filósofo Hans Gadamer, Georg Gadamer. Mostraremos como fazer isso, especialmente nos tópicos ligados ao significado. Bom, então a pessoa vai me apresentar mais informações. O importante para mim, como terapeuta filósofo, não é
a história de vida dela. Isso é muito importante de se dizer. Mas é a historicidade. Historicidade significa a interpretação que a pessoa dá à sua história. História são os dados biográficos. Portanto, se uma pessoa mentir sobre os seus dados biográficos, isso será historicidade. Porque para mentir, ela vai usar linguagem. E a linguagem vai estar comprometida a uma teia de correlações. Você pode mentir com um sentido erótico, você pode mentir com um sentido trágico, você pode mentir com elementos étnicos, racistas, você pode mentir descrevendo o ambiente físico ou mentir descrevendo o ambiente psicológico. Não importa. Você pode falar de delírios e nós não vamos atrás dos dados biográficos, porque nós sabemos que eles puramente não existem. O que existe é a interpretação da pessoa e é com ela que nós vamos trabalhar. Tem uma questão, querida? Não? Não, levantei a mão? Fez assim. Não. Então, nós vamos fazendo divisões até chegar a um ponto que é o de conclusão dessas etapas de divisões. É o momento em que a pessoa apresenta tautologia semântica. Isto é, uma repetição dos significados. Depois de ela me contar, numa primeira consulta, uma visão panorâmica da sua história, depois em diversas consultas, do 0 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 aos 30, dos 30 aos 40, depois me fala mais entre dos 20 aos 22, divisões que podem ser feitas ao estilo de cada pessoa. Eu posso fazer por idade, posso fazer por marcos na vida da pessoa, me fala até seu casamento, depois quando você teve um filho. Eu posso usar todos os marcos que dão uma aparente, na primeira interpretação, significação de conclusão, de etapa, de ciclo. Então ouvi isso, depois ouvi aquilo. Então eu vou usar essas referências que para ela facilitam uma espécie de conclusividade, de completude do seu discurso. Ela vai então continuar, até chegar num ponto em que eu faço uma divisão e ela começa a repetir, sem acrescentar informações. E quando ela começar a repetir, ela mesma vai transmitir geralmente um certo desconforto. Isso eu já disse, é isso que eu queria dizer, mas isso você já sabe. É como se eu não tenho mais nada para falar. Não pela falta de informações, mas segundo a perspectiva dela. Na perspectiva dela, o essencial era aquilo. Entendem? Em termos de biografia, ela tem o que falar a vida toda. Mas em termos de historicidade, ela vai mostrar não a coisa vista, mas a perspectiva dela diante do mundo, e isso que nos importa. Terminada esses dados divisórios, nós passamos aos enraizamentos. Algumas pessoas demoram muito tempo para chegar a isso, uns 4 meses, outras já começam isso já na primeira consulta. Depende muito da habilidade clínica em perceber que o enraizamento, e essa é a questão fundamental, que é uma pergunta direcionada que interessa responder questões do filósofo clínico e não do partilhante. Porque são dúvidas, são aspectos que precisam ser melhor pontualmente investigados. Somente aqui, nessa fase, didaticamente, via de regra, é que eu vou fazer intervenções com os interesses da minha perspectiva. Bom, você disse que tem 3 filhos, me fala do segundo, naquele dia que ele quebrou o copo e disse que iria sair de casa. Agora, ela não vai falar da perspectiva dela, porque eu estou direcionando a fala. Se eu for falar, me fala o que você sentiu na hora,
Eu estou direcionando para o aspecto emocional, não estou direcionando para o aspecto corporal, não estou usando valores. Eu vou direcionar isso agora segundo as minhas intuições, as minhas interpretações e também os aspectos contraditórios, vagos, imprecisos que eu preciso resolver. Por exemplo, eu gosto de citar isso, outro dia, se estiverem no curso avançado, lhes mostrarei várias clínicas gravadas em vídeo, e uma delas, acho que já lhes disse isso, é engraçado, mas é uma pergunta que eu não faria no momento da fala da partilhante, mas nos momentos do enraizamento, que eu vou registrando isso no caderno para, quando chegar o momento de eu falar, aí sim eu tenho tanto de questões que eu preciso entender melhor. No caso de uma moça, 25, 24 anos, ou um pouco menos, não me lembro, e ela disse que à noite, depois já dos 18 anos, ela saía escondido, pulando a janela, o portão, deixando até o portão aberto para poder não fazer ranger, e ia para um motel com um namorado. E fez isso durante 3 anos. Depois, morou com um outro rapaz. Depois de todo esse período, ela diz, já uma outra pessoa usa essa frase: foi a primeira pessoa que eu beijei. Então a gente fica curioso. O que quer dizer isso, né? Será que é um beijo afetivo, é um beijo de amor? Será que é um beijo no sentido literal, do tocar os lábios? Será que... o que é isso? Essa é uma pergunta que eu posso fazer somente depois que eu ouvir diversas vezes, para não comprometer a originalidade da perspectiva dela. Com essas perguntas eu vou falar sem trair a perspectiva dela, o que eu preciso para montar essa visão da estrutura do pensamento dela. Só um minutinho, não esqueci. O Will não é paciente, é partilhante. Partilhante. Acostumei com paciente ao hospital. Aí meus anotações aqui tá tudo paciente. Hoje que eu prestei atenção na partilhante. Você pega uma mensagem? Foi para ir na secretaria. Foi de mal, não. Segunda tempo eu vou te Não gostou da Nina, bem feito. Eu sabia que você não gostava. Hoje eu vou ficar pra isso. Faz muito tempo que eu não O Chico está tendo aula também. Fica abanando um rabinho. Tem nada não, eu tenho 2 amiguinhos. Então vamos lá. É minha amiga aqui. Palavra partilhante, porque nós partilhamos um pouco dessa caminhada, mas não é paciente nem cliente, isso eu também esclareço no início, porque o paciente é uma ênfase à doença, à passividade do outro como objeto, que no campo da clínica médica se tornou, na modernidade, isso é muito evidente nas interpretações, nas leituras de Michel Foucault e Georges Canguilhem, 2 grandes filósofos dessa área da saúde, como sendo uma coisificação, uma alienação do outro. Eu já não olho para ele como ser humano, mas sim com a doença dele, não ele como uma pessoa enferma. A enfermidade passou a ser tratada pelos enfermeiros, os cuidadores, e os médicos abandonaram o aspecto da clínica e se dedicaram mais ao aspecto da teoria da verdade, dos seus conceitos, quando a medicina se transformou, o hospital se transforma no século XVII em escola. Então o ensino de novos médicos tornava como objeto de estudo os pacientes, objetos de análise diagnóstica deles. E esse distanciamento
fez nascer uma nova figura que surge no século XVII, o enfermeiro. Antes, o médico e o enfermeiro eram a mesma figura, ou seja, havia uma espécie de sabedoria espiritual, moral do médico diante com o compromisso do cuidar do outro. E aí depois ela se torna uma busca pela verdade, uma teoria das verdades, que os afetos e as relações de empatia foram descartados da academia médica. Tanto que é muito natural ainda hoje, desgraçadamente, médicos se reunirem em torno de um leito, diante de um paciente como objeto, falarem sobre a doença dele, sem sequer falar o nome dele, citando os pedaços dele, porque o joelho dessa pessoa, o coração dela, o fígado, e não ela como um ser humano. Então ela é reduzida à condição de objeto da pesquisa e depois ela ainda é fragmentada como objetos seccionados do corpo dela. Ela realmente é muito mal tratada quando analisada nesse sentido. Por isso nós evitamos o termo paciente. Evitamos o termo cliente, também por uma razão semântica, social, histórica, que é a ênfase ao dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro determina a clínica e de forma alguma isso será uma verdade entre todos os bons terapeutas. Mais alguma questão? Bom, terminados os enraizamentos, tirando todas as dúvidas que apareceram durante a colheita da historicidade, nós vamos à autogenia, palavra, neologismo de Lúcio Pacta, criador da filosofia clínica, palavra híbrida que nasce da química, da fusão de elementos moleculares que fazem nascer novas constituições. Uma autogenia significa uma mistura intrínseca de fenômenos antes tratados isoladamente. Então, por exemplo, uma emoção é diferente de uma sensação físico-sensorial. Teoricamente, são conceitos diferentes, né? E eu posso distinguir isso porque eu posso me emocionar sem manifestar no corpo nenhuma linguagem de natureza afetiva. Mas também haverá momentos em que o afeto só existirá junto com o corpo, como uma pessoa se sentir emocionada com um toque físico e não se emocionar de outra maneira. Então é ao mesmo tempo sensorial e afetivo. E aí, se nós colocarmos nisso uma relação de valores, de prejuízos, já será mais uma mistura que na vida é assim. São uma mistura de fenômenos que nós vamos identificar nas questões fundamentais e determinantes da pessoa. Isso que nós vamos montar a chamada autogenia, ou a maneira própria, única dessa pessoa de viver tudo o que ela viveu, compondo este ser que é ela. Depois de então montar a autogenia da sua estrutura de pensamento, diante dos problemas imediatos que a pessoa trouxe na primeira consulta, suas queixas, até as questões mais profundas que foram identificadas, investigadas ao longo dessa primeira parte da clínica, eu posso aplicar, compreender, investigar e efetivar submodos de atuação. Não são técnicas no sentido moderno, são modos submetidos à subjetividade do outro. Quer dizer, o seu jeito de viver bem isso, de viver mal isso. Eu vou aprender isso com você e vou, com seus próprios recursos, reorganizá-los, algumas vezes ensinar novas possibilidades de existência para a prática clínica no consultório. E assim, de uma forma geral,
Perguntas, questões? Vamos aqui a algumas considerações. Eu vou colocar aqui só um pouquinho, depois a gente... Bom, então hoje nós vamos iniciar, depois de havermos estudado fundamentações teóricas e as categorias, 5 categorias de percepção que estão ali na tabela, eu quero apresentar a ideia da estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento subjetiva, única para cada pessoa, senão nós incorreríamos em uma releitura, mais uma abordagem psicológica ou uma abordagem filosófica de julgamento como modelo de mente. Isso nós não faremos. Não utilizaremos nenhum modelo de mente para julgar alguém. Cada pessoa será outra. Bom dia, querida. Tá bom? Essa é a nossa Adriana. Colega já formada, excelente terapeuta, filósofa clínica, que, pelo jeito dela, acabou se dedicando mais a crianças e adolescentes. Né? É natural que colegas vão encontrando suas afinidades no trato e na aproximação. Bom, então vamos lá. O partilhante, com essas setinhas para fora, a presença dele vai falar. E até a sua ausência intencional está carregada de discursos. A palavra fala aqui é num sentido amplo de qualquer linguagem possível. Então, é importante dizer que a fala clínica, que nós vamos chamar de historicidade, colheita da historicidade pelas linguagens do partilhante, não é, embora o mais próximo possível desse método da filosofia clínica seja a anamnese psiquiátrica, em nada se deve ser pareado, porque não há um direcionamento, um enfoque voltado para a saúde. Naturalmente que o médico ele vai fazer perguntas, direcionamentos interessados em um aspecto que é prévio à pessoa, uma ordem classificada de doenças e transtornos. Então, a teoria já existe, pronta para julgar e, por que não dizer, eticamente, condenar o outro. Nós não faremos. Então, não é uma anamnese médica. Não pretende diagnósticos de patologia ou similares, né? Porque a gente ouve muitos colegas, terapeutas, médicos, psicólogos e psicanalistas, e até alguns colegas ainda da formação de filosofia clínica que, penso, não entenderam claramente essa ideia. Dizem: nós não estamos julgando as pessoas segundo estereótipos, segundo patologias, mas acaba usando um sinônimo para o mesmo conceito. Essa pessoa está errada segundo que parâmetros, né? Que a pessoa, o filósofo julga, ou que a sociedade tem como critério, ou ela não é que ela não seja doente, ela só é desequilibrada. Então, o que adianta trocar os termos se a condenação epistemológica de julgamento continua? Bom, e também as perguntas direcionadas, específicas, para dirimir dúvidas, confusões, equívocos, são feitas apenas no final dessa pesquisa da historicidade. Naturalmente que há abordagens diferentes de acordo com a prática clínica, né? Mas é um esforço de menor intervenção possível na originalidade do discurso do outro. Então, o partilhante fala. A pessoa está usando uma roupa.
ela coça a cabeça, ela cruza as pernas de certa maneira. O quanto isso é importante em termos de linguagem não verbal, eu não sei, mas está ali. Tudo, em princípio, manifesta, desde a respiração, sudorese, alguma forma de linguagem. Ao longo dessa historicidade, eu vou registrando, na medida em que eu localize padrões de repetição, de ênfase, eu vou localizando um modo contínuo de ser. Cada um de vocês, que tem um nome próprio, pode ser reconhecido num segundo encontro, porque tem algumas características que parecem se repetir. Gostos, opiniões, modos de ser. Estas características serão aqui registradas como um padrão. Uma tendência, não uma segurança, uma certeza, mas uma tendência de ser. Nós vamos atrás desses padrões. Assim, se a pessoa fica nervosa e coça a cabeça, bom, então parece que, com investigações ainda por serem enraizadas e aprofundadas, parece que coçar a cabeça é um signo linguístico, um código, cuja interpretação é: estou nervoso. Não fala isso pra mim não, que eu coço a cabeça o dia inteiro. Mas pode não ser isso. Por isso que nós não usaremos, respondendo a sua pergunta logo antes da aula começar, nós não utilizaremos também nenhum modelo de linguagem corporal para julgar as pessoas. Como, por exemplo, eu tive a felicidade impagável de estudar psicologia com o Pierre Weil. Psicodrama, cosmodrama e psicologias transpessoais. Tanto com vivências práticas quanto com muita teoria, muitos estudos. E ele tem uma clássica obra, best-seller, chamada O Corpo Fala. Então, ele separa, por exemplo, cabeça, tronco e sexualidade, baixo ventre, como linguagens universais para todas as pessoas, que indicam a manifestação da consciência. Então, se a pessoa põe a mão no coração, é porque ela está sendo afetiva. Se ela, portanto, fecha, ela está recusando a aproximação afetiva. Se ela aponta a cabeça, declinando em desequilíbrio com relação ao eixo de gravidade do tronco em ângulos de 90 graus, é porque ela está intelectualmente interessada. Ou se ela joga a pelvis para frente, é porque ela está sexualmente, eroticamente interessada nas questões. Vocês sabem que isso, embora possa ser verdade, pelas mesmas razões pode não ser. Então nós não vamos usar isso como modelos. Mas se a pessoa demonstrar na sua historicidade um modo seu, que pode até coincidir com o de uma cultura, nós vamos registrar isso. É claro que quem conhece, por exemplo, o Rio Grande do Sul, sabe que pelo frio é muito natural as pessoas porem a mão no bolso para lidarem com a temperatura ambiente, o que não significa estarem eroticamente interessadas com suas mãos. Portanto, é uma tolice, um desrespeito e um crime ético julgar sem a historicidade. Sim. Eu lembro também que há um tempo atrás estava estudando algo mais básico de leitura corporal. Da maioria dos textos que eu via, sempre falava: olha, não tenta fazer análise em casos separados. Deve ter vários dados para você seguir para essa leitura ser correta. Então, uma pessoa parada no meio do ponto com a perna cruzada e os braços cruzados, não quer dizer que ela está avessa ao mundo, mas antes ela pode estar com frio. Perfeito. Né? De fato, não digo que essa, como qualquer leitura prévia da condição humana, esteja errada. Só que não nos interessa aqui em filosofia clínica, porque nós não estamos atrás
de fenômenos psicossociais. Não vamos fazer interpretações de cultura, nós vamos atrás do único de cada pessoa, do irrepetível. E para ele eu não posso usar como referência de julgamento os outros, eu tenho que partir dele. E mesmo que a pessoa seja afetiva e use o, sei lá, o peitoral como expressão, vai fazê-lo de uma maneira própria. Vai fazê-lo com autogenia, né? Quer dizer, ele de repente pega um rosário e põe o rosário na mão. Ou a mão fechada, ou a mão aberta, já é um afeto ligado a um valor religioso, já não é uma coisa tão simples, tão facilmente reduzida. Bom, então o filósofo clínico, ele vai fazer uma escuta filosófica. Com distinção semântica, ouvir é função do ouvido, a escuta é da alma. Então, a escuta aqui, ela não muito acontece pelo ouvido. A escuta acontece pela atenção. Os ouvidos ouvem, a alma escuta. Essa escuta, portanto, é uma escuta de inteligência, de interpretação. E a mais rica interpretação que podemos fazer sobre outra pessoa é não silenciá-la com os nossos modelos de julgamento. Deixá-la falar como fonte de si mesma. Nesse sentido, a escuta filosófica é uma escuta epistemológica. É uma escuta ancorada com investigações de natureza de fundamentação das verdades do outro. Então, se eu chegar a dizer que Maria José tem certas características, na filosofia clínica, eu tenho que justificar isso. Eu não posso dizer porque eu acho, porque é minha opinião. Se então ela faz clínica comigo e depois de 6 meses ela vai para um outro lugar e fala, olha, vou fazer terapia com outra pessoa, um outro colega filósofo clínico, eu posso passar para ele a estrutura de pensamento até onde eu percebi que são elementos justificados para serem reinvestigados, mas são parâmetros que nós temos dessa pessoa única, serão justificados. Mas ele não vai querer fazer por ele mesmo? Claro, deve fazê-lo. Mas não é essa interpretação, ela não é subjetiva apenas. Ela tem que ser epistemológica, ela tem que ser filosófica. Portanto, e aqui desde Aristóteles, a ideia de filosofia é uma verdade universal. 2 mais 2 é 4, independente dos gostos. No entanto, o que nós vamos escutar filosoficamente é o modo de ser da pessoa. E esse modo de ser não pode ser traído. Então, eu garanto, eu tenho razões para comprovar, não absolutas, mas eu tenho razões da historicidade dela para dizer que isso é verdade. Quando os colegas que pretendem já da Associação Nacional de Filosofia Clínica conseguir o certificado A, título para a prática clínica, elas precisam gravar umas 2 consultas, talvez uma, a depender da riqueza dessa consulta, do início ao fim. O texto é todo redigido, é feita uma interpretação sobre toda a fala do partilhante por escrito, com os indicativos de submodos que ajudariam a pessoa a se fortalecer, potencializando essa consciência diante dos seus problemas. E isso vai ser submetido a um conselho de avaliação. Ora, então você tem que ter um conhecimento que ancore isso, é o que nós vamos tentar mostrar para o começo de hoje. Continuando. Deixe-me apresentar aqui um gráfico simbólico dentro da leitura da filosofia clínica, como nós fazemos a historicidade, como nós investigamos a estrutura de pensamento. Lembrando da aula passada, a estrutura de pensamento tem 2 aspectos. Um filosófico, também cujo sinônimo pode ser chamado de epistemológico, que
nós vamos entender as categorias perceptuais do outro. Os modos de linguagem, de percepção da realidade que o outro utiliza. Ele fala com a razão, ele fala com o corpo, ele fala com valores, ele fala com sentimentos, ele fala com expressividade, ele fala com que característica fenomenológica, com que classificação, que nós aqui nos valemos desde a fenomenologia de Russell para os existencialistas, para nós localizarmos o discurso da pessoa. Então essa é uma interpretação filosófica. Deixarei mais claro daqui a pouco quando entrarmos nisso. O outro são as características psicológicas ou sinônimo empíricas. Então, por exemplo, se a pessoa é muito emocional, como aspecto importante da sua vida para ser identificada ao ponto de ser genericamente descrita como sendo uma pessoa afetiva, eu identifico emoção como uma categoria epistemológica cognitiva. Ela entende, ela atua, ela se expressa, ela traduz o mundo pelas emoções na sua identidade pessoal. Então, na estrutura de pensamento, eu reconheço e afirmo: o afeto, a emoção é determinante nestes aspectos, nesse contexto. Isso é o aspecto filosófico, cognitivo. Agora, o aspecto empírico, psicológico é: que emoções? Especificamente, como isso acontece na prática? Ela pode se emocionar com a roupa que usa, outra pessoa se emocionar com a fé que tem, outra pessoa se emocionar com o cheiro. Cada um vai fazer isso com uma característica, mas emoção é o tópico epistemológico. A maneira vivencial de cada um fazer isso é o aspecto da investigação, da biografia, da história. A historicidade busca esses padrões epistemológicos. Tranquilo? Bom, isso já foi tratado antes. Então, a estrutura de pensamento será, do ponto de vista aqui fenomenológico, será visto dos efeitos para a causa, não o inverso. Será visto das aparências para a essência da pessoa, nunca o inverso. Se eu partir de uma interpretação do outro pela essência, eu afirmo, no campo da filosofia, o que se chama de ontologia. Aí eu digo: esta pessoa é assim, mas aí estou afirmando em nome dela também o ser humano. É como, por exemplo, para usar um clichê dos mais conhecidos do senso comum sobre a filosofia, Thomas Hobbes diz, como essência, e dali ele explica todo o restante: o homem é mau por natureza. Mau no sentido mais vil da palavra. O homem é um bicho. Não há diferença moral entre um homem e um lobo. Ambos são instintivamente predatórios. Acontece que o ser humano tem razão. E com essa razão ele pode administrar melhor a sua condição de bicho. Tá, é uma interpretação. Com base nessa essência, nesse postulado, ele desenvolve toda uma política, toda uma psicologia de trato com os seres humanos e que parece que convém muito a muitas pessoas, que têm que ser tratados como lobos mesmo. Mas essa interpretação é diferente da interpretação de essência, de fonte cristã, de Jean-Jacques Rousseau, que vai entender não que ele é bom no sentido cristão, mas ele não é mau, ele não quer ferir, ele não quer a maldade, ele apenas quer viver tranquilamente. Como ele foi traído numa relação com outros homens através do conceito, que para ele é equivocado, de propriedade, então as pessoas começam a ferir e a magoar umas às outras até criarem a sociedade com toda a sua corrupção.
Então o homem não é mau. Ele se tornou mal devido à sociedade e compete à sociedade fazê-lo retornar às suas origens boas, nesse sentido genérico. Ora, aqui nós temos dois postulados. Eu posso também usar 1000 essências. Posso usar, por exemplo, um elemento fundamental da interpretação de Nietzsche, a mesma que se valeu Freud. O homem é pulsão instintual. Ele pode ser um trilhão de coisas depois disso, mas essencialmente o homem é corpo. E para usar uma expressão, desculpe, chula, mas literal, de o maior dos primeiros e tradicionais discípulos de Freud, Lacan, o homem é um tubo entre a boca e o cu. Embora isso diga muito sobre muitos, ou quem sabe sobre todos um tanto, não, nem todos não, a maioria, isso jamais dará conta da espiritualidade. Isso jamais explicará Francisco de Assis, esse queridinho. Jamais vai explicar nossas condições em infinitas diversidades. Mas é uma interpretação válida e que dá conta de muito. Mas nós não estamos atrás de modelos essenciais. Vamos atrás de cada pessoa. Posso citar 1000 interpretações ao longo das ontologias antropológicas, dos conceitos de homem, o homem e a mulher, a criança e sei lá quaisquer divisões. Nós não faremos isso. Mas vamos supor que haja uma essência. A essência, o substantivo, o substancial de alguém. Só que eu não tendo conhecimento ou sabedoria divina, metafísica, para anteceder julgamentos, não tenho a intuição, não sou Deus, o que eu farei? Eu vou interpretar você pelo que você me diz em sua linguagem. Eu vou analisar o seu discurso, sua manifestação no mundo. E a partir do que eu vejo é que eu vou julgar. Do que eu sinto, do que eu percebo. Nunca desconsiderando o outro com suas linguagens. Então o outro parte de sua essência e vai manifestando com amplidões diferentes no mundo em que vive o seu jeito de ser. Misturando cada vez mais o seu próprio jeito com o mundo, né? O fato de eu sentir frio pode ter muito a ver com o fato de haver frio lá fora, nas circunstâncias em torno. Então, o que eu sinto frio e o que é ofertado pelo mundo é um casamento que nós vamos sempre conversar. Quando nós entramos agora na chamada estrutura de pensamento, como características do discurso de uma pessoa, eu gostaria que vocês ficassem atentos em dividir essas características em 3 graus de intensidade. Características chamadas determinantes, que indicam uma ontologia, uma essência da pessoa. Não que seja uma verdade verificada, mas vou fazer uma pergunta. Maria José, uma característica sua que é das mais essenciais que você julga sobre quem você é. Eu sou... Falar sem parar. Então é uma pessoa de muita esteticidade da fala, de muita manifestação da oralidade. Então ela vai dizer, isso é essencial. Se eu perder isso, não sou eu, é outra pessoa. Bom, seja como for, há que se investigar. Cada um de nós tem essas características que permite a gente, num reencontro, saber que é a mesma pessoa. Porque o que é determinante está ali. Quando eu digo determinante, não quero dizer que não mude. Mas é pouco provável. Porque são características que a pessoa terá na sua estrutura subjetiva de definição. Eu sou assim. Pelo menos até hoje, né? É, sempre contextualizado, não é?
Depois, características importantes. Qual a diferença? O que é determinante é inegociável. Abalar uma característica, confrontar uma característica determinante, causa uma profunda desarticulação da pessoa consigo mesmo no mundo. Altera com gravidade o sustento, o equilíbrio, qualquer outro sinônimo que daríamos para esta pessoa e não para outra diante da vida. Isso aqui é uma água que está descendo da chuva, fazendo barulhinhos para a gente. É bom, olha. Então, o que é determinante não é negociável. É essencial, fenomenologicamente, até onde percebemos. Já o que é importante é cambiável. Se algo é muito importante para você, você pode trocar isso por outra coisa importante. Não pode ficar sem atender isso. Mas o que é determinante, isso nem sequer pode ser afetado. Né? E uma terceira característica são os aspectos superficiais, desimportantes ou de muito pouco valor, ainda que sejam intensas e fortes na aparência. Por exemplo, a pessoa chora, compulsiva, teatralmente, chora de dar dó, de apertar o nosso coração. E é uma dor real, nem fingida. No entanto, essa dor não define a pessoa. Ela é um momento passageiro. E apesar de ser importante do ponto de vista do respeito e da compaixão, essa dor não caracteriza a pessoa. Ela está chorando, mas ela não é chorosa. Isso não pertence a ela como característica importante na vida dela. Há pessoas que chorar é importante. Tem gente que se não chora, não alivia o peito, não consegue. O choro é uma linguagem importante da expressão da alma dela. Já para outras pessoas, não. Entende? Então, aqui entram surpresas. Mas pessoas choram muito de raiva. Tem de tudo, né? Principalmente mulher. Homem não, mas mulher fala demais de raiva. Não é? Pode ser uma ideia geral, mas que aqui nós vamos investigar caso a caso. Há mulheres e mulheres, homens e homens, e em nós há o antes e depois. Há dois eixos epistemológicos ligados a várias metodologias que nós vamos usar para investigar a historicidade. Uma, a fenomenologia, que nós já nos referimos. É uma análise de elementos de composição. Segundo, o partilhante. Quer dizer, a pessoa manifesta características aqui, características acolá. Cada uma dessas características tem contextos. Eu vou analisar. A palavra análise quer dizer separação, fragmentação. Essa pessoa se emociona com a presença de uma pessoa especificamente. Com a presença de outra não se emociona. Mas eu vou analisar ainda mais, vou fazer recortes e divisões. Ela se emociona muito mais pela manhã do que à noite. Tem isso. Tem pessoas que as emoções estão vinculadas ao clima, ao horário. Tem gente que vai chegando à noite, vai perdendo a seu tônus vital. Outros só tem à noite. Seu tônus vital nas emoções, no corpo, na inteligência. Então eu já vou analisando e fazendo configurações, composições. Ligação com o tempo, com os afetos e com a presença de determinada pessoa. É uma composição. Um registro. Assim eu posso fazer e verificar que isso acontecendo várias vezes na vida, eu tenho um padrão. Então é uma característica importante da pessoa. O modo de ser dela é assim. Do ponto de vista, se eu for fazer uma pergunta assim, de natureza poética, eu diria que na leitura da fenomenologia nós vamos investigar essa situação. Quando eu escolho o caminho, nós vamos atrás dessa vontade, dessa consciência de autonomia, aparentemente, em que a pessoa
diz que escolhe, eu sou assim, eu faço, eu isso, eu aquilo. Nós vamos atrás, na fenomenologia, desse eu, como fonte de si mesmo, no mundo em que vive. Há uma outra leitura que é pelo estruturalismo, que nós vamos estudar as estruturas de composição sistêmica da pessoa observada, os padrões, paradigmas ou modelos da estrutura de pensamento, de relacionamentos em que a pessoa está inserida. Então, ao invés de eu ver a pessoa de dentro para fora, eu vou ver a pessoa num contexto muito maior do que ela, no qual ela é apenas inserida. Então, nesse sentido, eu estudo o meio para chegar à pessoa, não o meio físico, um meio específico que é a estrutura de pensamento, com várias características, entre elas o aspecto físico. A situação é mais ou menos essa: quando o caminho me escolhe ou me exclui por leis de afinidade. Quer dizer, na visão estruturalista, nós vamos ver características em que parece que não é a pessoa que está dirigindo a própria vida, mas é o curso em torno dela que tem maior força de determinação para conduzir a sua vida. Como se, aqui eu vou ter que usar analogias, né? Como se a vida quisesse ensiná-la algo. Como se, no contexto em que ela se encontra, nos padrões associativos dos meios em que ela se relaciona, pensamentos, sentimentos, emoções, sociedade e tudo mais, ela irá refletir esse meio. Aí a pessoa diz, mas eu não quero ser assim, então você tem que mudar de meio, porque o meio em que você se encontra alimentam essas emoções, esses pensamentos, comportamentos e tudo mais. Você está inserido numa teia de paradigmática, de modelos de condução. E aí nós vamos estudar, portanto, pelas características da estrutura do mundo, como ajudar a pessoa a se modificar. Quem sabe, indo para uma condição melhor nesses parâmetros do entorno. Ou, quem sabe, até mudar de conceito de realidade. Imaginem vocês que eu tenha como meu vizinho sensorial este copo e esta mesa. Onde eu estou, vou me localizar fisicamente por essa arquitetura geométrica. Agora vamos esquecer o aspecto físico. Como eu me localizo em termos de emoções? Aí eu vou localizar as pessoas, filmes, afinidades que emotivamente estão no meu entorno. Naturalmente, se eu vivo com uma pessoa que xinga, ofende, briga e convivo com todas essas pessoas, há uma grande possibilidade de eu estar me alimentando desse entorno. Porque serão raras aquelas pessoas que vão a um mundo diferente do próprio e têm força suficiente para influenciarem o meio e não serem influenciados por ele. Conhece a famosa expressão de Jesus, por exemplo, de que sabe-se quem é uma pessoa por quem ela convive, não é? Seria algo parecido. Mas lembremos que Cristo teve como contra-argumentação no Sermão da Montanha: mas então você só anda com prostitutas, com cobradores de impostos e com a mais pérfida classe da sociedade? Aí ele responde, mas é que os médicos procuram ajudar os doentes. Quer dizer, é como se ele estivesse, Jesus, com uma estrutura de pensamento não própria, mas num padrão de realidade, de valores, que não é compatível aos que são vizinhos fisicamente, que não são vizinhos dele. Apenas estão físicos, e quem sabe ele possa influenciar ou não. Mas, tirando casos extraordinários assim, via uma leitura estruturalista que nós faremos no final do curso, com o tópico 29, Matemática Simbólica,
nós vamos investigar qual é o universo de afinidades que nós estamos em vizinhança. E aí, quem sabe mudar essas teias de relacionamentos. E essas mudanças podem ser tão profundas que, se a pessoa alterar suas vizinhanças em todas as características da estrutura de pensamento, pelo menos as que são importantes e determinantes, você pode até tê-la do seu lado fisicamente, mas ela está em outro mundo, em outro patamar de consciência. Ela estará, em comparação com o seu estado habitual, em um outro estado, portanto, alterado da consciência. Há pessoas que elas estão, não há linguagem, não há entendimento, há apenas uma aproximação física, e às vezes nem isso. Algumas pessoas conseguem Will, fenômenos incríveis. Nesse 2 é quando o caminho me escolhe Quando ou me expulsa. Ou me expulsa segundo padrões ou leis de afinidade. A segundo. É. Padrões, por leis, padrões. Leis de afinidade. Por leis, padrões de afinidade. Vai brigar. Assim nós vamos falar em paradigmas mecanicistas, paradigmas racionalistas, paradigmas espiritualistas, de diferentes naturezas. Ou seja, segundo modelos de convivência, de relacionamento e sintonia. Vocês veem que nós temos do eu para o mundo e do mundo para o eu. As duas coisas que na tradição da história acadêmica são arqui-inimigas, teoricamente, ou você é fenomenólogo ou é estruturalista. Aqui nós utilizaremos ambos eixos para cuidar do outro em sua busca de ajuda na terapia filosófica. Então a pergunta: o que é a consciência, o eu, a mente, a alma, qualquer coisa sinônima de eu? Que nós vamos colocar aqui como partilhante, ou seja, aquele que nós vamos nos dedicar a chegar a isso, o eu dela. E de outro lado, o filósofo clínico. Mas é claro que se eu me colocar para me entender, eu próprio sou partilhante de mim mesmo, né? Eu me afasto de mim, uma metalinguagem, para eu ir analisar e voltar a mim, né? Bom, então o partilhante vai manifestar a sua linguagem. Ele vai falar. E é claro que ele vai falar não apenas aquilo que racionalmente ele sabe que está falando. Eu posso dizer assim: eu não gosto de você, e acreditar no que eu falo, mas meu próprio corpo me trai. As circunstâncias me traem. Eu já arrumei a casa para a pessoa chegar. Quer dizer, muitas linguagens são ditas, mesmo que ela própria não tenha consciência lúcida disso. São aspectos conhecidos como inconscientes. Mas aqui nós nos afastamos profundamente da teoria do inconsciente de Freud e de outros, sobretudo de Freud, para o qual o inconsciente pertence, por uma defesa teórica dele, às pulsões instintuais, do instinto. Ora ele chama de pulsões, ora de instinto. Nós não faremos isso. Apenas vou chamar de, aqui, por enquanto, de inconsciente fenomenológico. Traduzindo. Inconsciente fenomenológico, ou seja, é uma consciência fora de foco. Você sente o seu pé, mas agora não estava lembrando disso, mas continua sentindo. Sobre isso, outrora, nos dedicamos mais a outras leituras. Bom, com relação à escuta do filósofo clínico, nem tudo que o partilhante comunica é percebido ou sabiamente bem traduzido pelo filósofo clínico. Se você me fala, eu vou usar ainda esse estatuto, com uma emoção, e eu próprio, emotivamente, sou muito fraco nas minhas percepções de mundo, a pessoa vai falar muito e eu vou perceber pouco. Se as minhas emoções foram confusas no sentido cognitivo, tem gente que diz assim, não sei se a pessoa está rindo, não sei se ela está chorando,
Não sei se ela gostou, se ela não gostou. Você sabe se esse seu julgamento pertence à pessoa que não comunicou isso com clareza, ou você é que não tem filtros de lucidez diante do outro. Aqui nós criaremos uma tabela de proporções diretas. Se você aumentar superlativamente sua escuta categorial, sua escuta fenomenológica, epistemológica, por exemplo, como terapeuta, como filósofo clínico, eu vou me dedicar a melhorar a qualidade do meu raciocínio lógico. Aí eu tenho que fazer exercícios fora da clínica para atender o outro. Tenho que jogar xadrez, tenho que fazer estudos, tenho que fazer cursos para melhorar a minha capacidade psíquica de raciocínio, conclusão. Quando eu atender uma pessoa que tem o raciocínio como tópico importante, ela vai argumentar comigo e eu estou apto a terapeutizá-la pelo viés de linguagem do outro, entendem? Então, se o cara do outro lado, perdão, o partilhante, é muito mais inteligente e arguto do que eu, não vai ser possível essa terapia. Eu vou me perder nos truques e nas artimanhas, talvez, em que o outro construa armadilhas conceituais. Isso se a pessoa assumir, né? Que o outro é mais eu digo assim, às vezes não é difícil, assim, o cara é extraordinário, né? Não, então, mas a pessoa tem dificuldade de admitir que o paciente seja mais perspicaz do que ele, né? No entanto, se a minha capacidade lógica for muito maior do que a outra, essa é uma comparação subjetiva, né? Naturalmente eu terei mais condições de ajudá-lo. Ainda que os assuntos sejam diferentes, estamos falando pelo viés cognitivo, o mesmo. Agora vamos a outro aspecto. Tá, você entende o que eu falo racionalmente, mas não é isso o que move a força existencial da pessoa. Vamos imaginar, ainda vou usar como elemento mais fácil, didático, de exemplificação, o tópico, o modo epistemológico das emoções. Então a pessoa, digamos que a pessoa me apresente, o partilhante me apresente, um altíssimo, um elevadíssimo em comparação com um padrão social comum, grau de delicadeza e generosidade. Sabe, uma pessoa de extraordinária generosidade. Se eu não tiver essa capacidade de generosidade, a pessoa vai falar e eu não vou perceber. Se a minha capacidade de generosidade for muito bem desenvolvida e a da pessoa for menor, então eu vou percebê-la. Olha, eu vejo até onde vai a generosidade dessa pessoa, só que ela pode estar muito mais. E assim vão acontecer em todas as características. A Neuma ali, por exemplo, ela é musicista. Toca piano. A única nota que eu conheço é Dó. Não sei tocar outra. Então se ela for me falar, eu quero que você entenda o que Tchaikovsky quis dizer na nota X, eu vou dizer, hã? É isso que eu quero sentir. Então a clínica pode ficar impedida ou limitada e necessariamente ela estará condicionada às minhas percepções. Por isso o filósofo clínico tem uma obrigação ética na vida para ser profissional de desenvolver suas percepções como laboratórios cotidianos durante toda a hora, todos os momentos da vida. Ele não pode querer ser atento à vida no espaço de consultório. É como se de repente eu quisesse levantar 100 quilos sem passar uma vida inteira exercitando na academia os músculos para quando precisar. Então por isso eu preciso estudar várias coisas, ver vários filmes. Se você vê um filme e algo em você chama a atenção para um aspecto, permita-se investigar em você mesmo mais disso, sobre os 5 sentidos, sobre todos os tópicos.
Cada um dos tópicos, hoje nós vamos estudar 3, que nós vamos estudar, precisam ser, pelo filósofo clínico, pelo terapeuta, desenvolvidos. Entendem? Perguntas e questões. Isso eu estava pensando, não logicamente tão elaborado dessa forma, quando estava sobre aquela questão de se um partilhante iria mudar de uma cidade e nós iríamos passar nossas anotações ao colega. Sim. Né? Mas eu estava pensando, as nossas visões podem ser muito diferentes da que o partilhante pode ter, exatamente talvez pelas suas capacidades, ou muito superativas, ou ainda muito abaixo, que talvez não perceba as nossas anotações, ou a nossa forma de ver, né? E pode haver divergência. Mas logicamente, como estamos tratando da mesma pessoa, um pode ter uma percepção maior da mesma coisa e outro menor. Excelente. Mas sobre a mesma referência. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo. A Maria José, então, eu fiz uma análise das percepções dela, só que ela vai trocar de terapeuta. E eu vou passar para o outro, segundo o que a minha percepção viu. Agora, digamos que o outro tenha desenvolvido muito mais, vamos ficar no caso da Leona, muito mais acuidade musical. Então, o que eu percebi do que ela falava das emoções através da música foi X. E outra pessoa que tem essa habilidade cognitiva, fenomenológica muito maior, vai fazer uma clínica muito melhor do que com ela. Entende? Mas eu não posso trair aqui a divisão de 2 aspectos. Eu vou perceber segundo os aspectos epistemológicos. É uma pessoa que trabalha emoções com sons. Ela vai rezar, por exemplo, ela precisa por uma música para entrar numa sintonia espiritual. Sem música ela tem mais dificuldade. A outra pessoa, a música atrapalha. Tem a ver com outros aspectos. Então, eu vou investigar do ponto de vista epistemológico. E o outro aspecto foi o que você disse, que é da vivência. Eu também estudei música. Eu também tenho o mesmo gosto que ela. Aí fica até mais fácil, quem sabe, essa interpretação. Mas eu posso discordar de você sobre um aspecto, por exemplo, teórico, mas igualmente sermos racionais. Eu posso discordar do seu gosto sensorial palatativo de um sabor. Você gosta de morango e eu não. Mesmo eu não gostando, ficou claro, porque eu tenho a sensibilidade do paladar aguçada, que o gosto é diferente psicológico ou empiricamente. Mas o aspecto cognitivo e epistemológico é o mesmo. Somos 2 pessoas com sensoriedade forte na boca. Cada tópico da estrutura de pensamento, então, deve ser investigado segundo 4 características. Vou colocar aí 4. Primeiro, o assunto imediato. A queixa da pessoa que ela vê ao consultório. Eu vim aqui, doutor, são diversas as situações, porque minha namorada não sei o que, eu não sei o que fazer com isso. O meu trabalho, eu tenho problemas dessa natureza, ou eu quero memorizar, eu não consigo memorizar, eu tenho problemas de dormir, eu quero parar de fumar, são queixas. Eu vou anotá-las diante do que essa pessoa me pede. Naturalmente, depois eu vou aos assuntos últimos, que podem ou não coincidir com esses, as questões mais fundamentais. Eu vou atrás de um padrão epistemológico de identificação fenomenológica do outro. Quer dizer, em circunstâncias na vida bem semelhantes, ela repete um modo de ser. E essa repetição é anotada, é registrada para eu entender que essa pessoa tem um modo para ser respeitada. É isso que eu disse antes. Cada um de vocês tem uma característica que se repete. Para dizer, essa pessoa sou eu por causa disso, disso, disso. Esse padrão que nós vamos atrás. Que é investigado desde a primeira consulta da historicidade geral, panorâmica, até os enraizamentos. Terceiro aspecto, o dado atualizado. Digamos que a pessoa foi de um certo modo, era muito ansiosa, mas depois de determinados fatos,
após uma determinada idade, ela não é mais. Então, atualizando, ela foi, mas ela não pertence mais ao conceito dela. Mudou, nesse aspecto, pelo menos. Um quarto aspecto é a literalidade do discurso. Lembremos, eu tenho que garantir o máximo possível de originalidade do que o outro me diz. Se a pessoa me diz, eu tenho um cachorrinho, eu gosto muito de cachorrinho, você não pode substituir por um pequeno cachorro. Cachorrinho pode ser uma carga emocional. O inho pode implicar em considerações que o pequeno cachorro não. Então eu vou atrás disso em termos de gestualidade, em termos de todas as linguagens possíveis. Eu tenho que garantir a literalidade da fala do outro. E até durante a fala dela eu preciso às vezes repetir para a pessoa perceber que eu estou sabendo o que ela me disse. Ela me disse que gosta de suco de laranja. Eu não sei porquê, não sei de que maneira, mas repito isso com clareza. É o que ela me disse. E em cada um dos tópicos nós vamos usar todas as 5 categorias de localização da pessoa no mundo, porque é uma conversação entre ela, que fala, o mundo com as características que oferecerão a ela assuntos, elementos para falar, ela e o mundo interagidos, e eu, o observador, segundo a minha capacidade de percepção do outro. Como fazer isso, nós vamos fazer agora, seguindo adiante. Perguntas, questões?